Oi, turma do sexto ano, tudo bem? Agora a gente vai estar mandando para vocês um resumo, uma revisão de todo o conteúdo da prova do segundo trimestre, tá? Então, gostaria muito que vocês aproveitassem, estudassem bastante, pegassem final de semana, a semana aí que ainda está por vir, para cair dentro nos estudos e se sair muito bem nas provas, tá bom? Obrigado! Nessa aula a gente vai ver números decimais. Vou passar bem rápido porque esse conteúdo é bem extenso e a gente vai ter aulas bem divididas, tá? Números decimais, assim como qualquer unidade, eles têm os seus múltiplos e os seus submúltiplos, tá? A gente tem como unidade central a unidade. Seus submúltiplos, décimo, centésimo, milésimos. Seus múltiplos, dezena, centena e por aí vai, tá? A gente nessa unidade vai andar sempre nas casas de 10, tanto para cima quanto para baixo, tá? Se eu for passar para a unidade que vem antes, que ela é menor, eu multiplico por 10. Se eu for passar para a unidade que está à frente, eu divido por 10, tá? Falando disso, o que acontece? Na maioria dos casos, quando a gente tem uma soma ou uma subtração, primeira coisa que a gente faz é colocar todos na mesma medida de unidade, tá? Então, se eu tenho 0,3 décimos e eu vou somar com 12 unidades, eu botei aqui, ó, exatamente para a gente dar uma olhada. O primeiro número à direita, se ele for um número inteiro, fica na minha unidade correspondente que ele está indicando. Se eu tenho 12, o 2 fica na casa da unidade, tá? E o 1, ele fica na unidade da frente. E eu tenho 0,3 décimos. Então, olha só, como o 12 é um número inteiro, a vírgula vai estar aqui, tá? É obrigatório colocar? Não, mas ela está aqui. Então, cuidado com isso. Já quando eu tenho 0, e eu tenho a minha unidade, o 0 fica nessa unidade que está sendo descrita, tá? E o 3? Depois, no seu submúltiplo. Então, se eu tenho 0,3, o 0 vai estar em décimo e o 3 vai estar em centésimo, tá? Muito cuidado. Isso cai muito e a gente erra bastante. Convertir 0,3 décimos para a unidade. Como é que eu faço essa conversão? Eu acrescento a quantidade de zeros até chegar à unidade. Só acrescentei um. Por quê? De décimo para a unidade é uma casa só. E vírgula. Então eu faço 0,03 unidades mais 12. Ficaria assim, ó, 12,00 e 0,03. E aí eu somo. Percebam, vírgula debaixo de vírgula. 0 mais 3, 3. 0 mais 0, 0. 2 mais 0, 2. 1. Aqui não tem nada. O que eu posso colocar? 0 também. 1. Vírgula não está debaixo de vírgula? Ela continua uma debaixo da outra. Tá bom? O que acontece na subtração? A mesma coisa, tá? Não muda em nada. Pede emprestado igual, não muda em nada. Multiplicação. Na multiplicação, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem uma regrinha. Eu vou fazer a multiplicação igual eu faço um número grande, tá? Então vamos lá. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Somo. Não tenho nada aqui. O que eu coloco? Coloco 0. Faço meu somatório. 4 mais 0, 4. 8 mais 1, 8. 2 mais 2, 4. 1 mais 3, 4. E aí eu vou contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. O que é depois? Do lado direito da vírgula, tá? Eu vou olhar para os meus dois fatores. Se o meu primeiro fator eu tenho 2 e o meu segundo fator eu tenho 1, eu conto 1, 2, 3. Então eu vou andar da direita para a esquerda 3 vezes. Ou 3 casas, o que você achar melhor. 1, 2, 3. E boto minha vírgula, ficando 4,4
8, 4. Ok? Bem, turma, continuando parte 2 de números decimais. Divisão. Na divisão, existem várias formas de serem feitas, mas eu tento ensinar as duas mais fáceis, mais práticas, mais ágeis, tá? Que é a multiplicação por potência de 10 e a transformação por fração. Na multiplicação por potência de 10, o que a gente faz? Nesse exemplo que eu estou dando, eu só tenho uma casa, tanto em um quanto no outro, né? Tanto no divisor quanto no dividendo. Uma casa depois da vírgula. E aí, o que eu faço quando isso acontece? Eu multiplico por 10, né? A potência de 10. Como eu só tenho uma casa, multiplico somente uma vez. 2,4 vezes 10 divididos por 0,8 vezes 10. 2,4 vezes 10 dá 24, porque a minha casa anda para o lado direito. 0,8 vezes 10, a minha vírgula anda para o lado direito, ficando 24 divididos por 8, que é igual a 3. Porém, contudo, entretanto, a gente tem uma variação de casas decimais. Quando eu tenho mais de uma, né, e elas não são iguais à minha quantidade de unidades depois da vírgula, eu tenho que sempre pegar uma potência de 10 que vá tirar o que tiver mais unidades depois da vírgula. Nesse caso é 0,08, tá? Então qual é a potência de 10 que vai eliminar todas as minhas vírgulas? É o 100, tá? Porque 100 vezes 0,8 vai dar 8. Só que esse 100, como eu multipliquei no 0,08, eu sou obrigado a multiplicar por 100 aqui também, para que não haja uma diferença entre valores, que aí os números serão outros, ficando 240 divididos por 8, que é igual a 30, tá? Beleza? Então, beleza. Segunda forma de a gente dividir números decimais é quando a gente transforma a fração em número decimal. Desculpa, quando a gente transforma o número decimal em fração. Renan, como é que a gente faz essa transformação? Primeiro de tudo, você tem que ver quantas unidades eu tenho depois da vírgula. Por quê, Renan? Vou dar uma apagada aqui em cima só para a gente dar uma olhada. Toda vez que a gente tem um número decimal que é composto, né, com vírgula e seus submúltiplos, a gente tem que entender o seguinte. Eu tenho meu número. Você vai pegar esse número inteiro. Peguei esse número inteiro. Botei minha barrinha de dividir ou da fração, que é a minha razão. E eu vou ver quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu não tenho 2? A gente sabe que qualquer número, né? Qualquer número, ele é dividido por 1. Tá? Então eu já coloco 1 aqui embaixo. E a minha quantidade de casas decimais vai ser a minha quantidade de zeros. Tá? Simples assim? Simples assim. A gente não estava com 0,8? A gente pegou o 8, botou um 1 embaixo. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? Não é uma? Coloca um 0. Tá? Simples assim. 2,4 é o 24 divididos por 10. 0,8 é igual a 8 divididos por 10. Como é que é a nossa divisão entre frações? Isso é lá do primeiro trimestre. Mantenho o primeiro, divido pelo segundo. Fórmula. Mantenho a minha primeira fração e multiplico pelo inverso. 24 vezes 10, 240. 10 vezes 8, 80. Corto o zero de cima com o zero de baixo, ficando 24 sobre 8, que é igual a 3. Mesmo resultado, não mudou em nada. O que mudou? A forma de resolver. Simples, fácil e rápido, tá? Potência. O que vai acontecer com a minha potência de número decimal? É como se eu estivesse multiplicando um número com mais de uma unidade, né? Dezena, centena. E aí o que eu faço? Eu armo a minha conta. Se você souber de cabeça, melhor. Mas eu prefiro que você arme. Armou a conta, fez 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Somei tudo. 5 mais 0, 5.
7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. E eu só tenho 1 aqui embaixo, porque é 0 em cima. 0 mais 1, 1. Lembra da quantidade de vírgulas? Eu não tenho uma casa aqui? Eu não tenho uma casa aqui? No total de 2. O primeiro fator tem uma, o segundo fator tem outra. Logo, eu tenho 2 casas à minha esquerda do último número, tá? Raiz quadrada. Raiz quadrada, a gente faz o quê? A parte que a gente fez na transformação de fração. Que é o quê? Peguei meu número decimal, transformo ele em fração. 36 sobre 6, né? A gente estava com 0,36, tirei a raiz, igualei. 36 vai para cima, sem nada na frente, e o 100 vai para baixo. Por quê? São 2 casas. Vou melhorar aqui. Raiz quadrada de 36... Eita, ficou feio esse 3 aqui. Pera aí, só um minutinho, que ficou feio, ficou horroroso. 36 divididos por raiz quadrada de 100. Certo? Então, ó, raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 100 é 10. Vou apagar aqui para melhorar. Ficando o quê? 6 sobre 10. Como é que eu transformo isso? Né? Agora a gente está fazendo a conversão de fração para número decimal. Eu vou escrever o meu número de cima, normalmente. Quantos zeros eu tenho na minha fração? Eu não tenho 1, então eu vou andar uma casa para o seu lado esquerdo. Eu começo aqui e ando uma casa, vírgula, 0,6. 0,6, para ficar melhorzinho. Pô, professor, e se eu tiver 152 divididos por 1000? Pode acontecer? Pode acontecer. O que eu faço? Eu escrevo 152 e ando a minha quantidade de zeros. Não são 3? 1, 2, 3. Faço a minha vírgula. Ficando 0,152. Ok? Bem, a parte de números decimais está aí. Qualquer dúvida, fala com a gente que ainda dá tempo de estudar. Tá bom? Obrigado.